reunião está sendo gravada pelo Google Meet, depois nós disponibilizaremos de alguma forma, seja via YouTube ou do centro ou da regional, essa gravação. A gravação ela só acontece de quem estiver falando naquele momento. Então, as imagens abertas, elas vão servir para uma interação mais nossa aqui nesse momento, mas para a gravação só vai a imagem e áudio de quem está falando. Uma coisa importante é que, ao abrir o microfone e participar, você já nos dá autorização do uso do direito de imagem e som, permitindo que a gente faça essa postagem futura. Se você não estiver de acordo, não abra a câmera, não abra o microfone e vai ficar tudo certo. Agora eu passo a palavra para a Geisiane, que vai fazer a oração inicial e vamos começar com o estudo da noite de hoje. Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite, Jorge. É um prazer recebê-lo aqui com a gente. Estamos muito gratos com a sua presença. Então, vamos, nesses momentos, elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, agradecê-lo mais uma vez por aqui estarmos reunidos nesta casa espírita, neste grupo, hoje, buscando mais conhecimento, aprendizado, nesse momento de compartilhar ideias, buscarmos na fonte do seu Evangelho, Mestre, a inspiração para seguir os teus ensinamentos, de levar o consolo, a esperança a todos nós que necessitamos na nossa caminhada. Derrame sobre nós, todos aqui, encarnados e desencarnados, a tua bênção, a tua paz, e em seu nome iniciamos a nossa reunião desta noite. Que assim seja. Bom, agora eu vou passar a palavra para a Raquel, e ela vai direcionar a nossa reunião. Obrigada. Tá dando para ouvir direitinho agora? Tá? Perfeito. Então, eu também quero agradecer a presença do senhor Jorge Alahá. É uma grande honra. E você sabe que eu sou sua fã. Aqui todo mundo sabe também que eu só falo de você. Todo estudo passa, o Jorge Alahá falou isso, o Jorge Alahá falou aquilo. Então, eu sou a Elahete aqui no nosso grupo. Então, Jorge, falar um pouquinho do nosso trabalho aqui. Como eu vi lá naquela live sua, da Ivone Pereira, que você tem a intenção de fazer esse grupo aí na tua região, na hora eu pensei no nosso grupo já está com 1 ano e 4 meses, eu acho, mais ou menos isso. E ele nasceu, a ideia nasceu, foi meio que simultânea entre eu e a Geisiane, mais algumas pessoas, de fazer esse trabalho para poder auxiliar as pessoas que passam por essa dificuldade, que é o luto. Porque no momento eu estava, assim, arrastando no chão, porque meu marido faleceu, desencarnou de Covid, né? Depois de 45 dias numa UTI. E foi muito difícil para mim, porque aqui no planeta Terra eu só tinha ele e minha filha. Agora ficou só eu e minha filha. E foi muito difícil para mim, porque a gente era muito ligado, eram 20 anos de casamento, né? E ele era trabalhador dessa casa, ele se dedicou a essa casa por 25 anos. Ele era palestrante desde os 18 anos de idade, ele desencarnou com 43. Então, foi por essa dor da separação minha e dele que nasceu essa ideia de fazer esse grupo. Aí nós nos reunimos, né? Foi bem assim, um pouquinho antes de reabrir as casas, né? Estava ali já o Covid já sendo amenizado. E aí a gente conseguiu montar o grupo. Primeiramente foi online, né? Com as nossas dificuldades tecnológicas aqui que a gente tem. Mas a gente foi levando aí, graças a Deus, logo depois a gente começou presencial. E aí, a gente trabalhando aqui que nem umas formiguinhas, né? Aí foram chegando pessoas para nós, pessoas que assim como eu também, estavam muito, muito mal.
né, sofrendo demais, umas porque perderam o filho, outra porque perdeu a irmã, o afilhado, o irmão, o filho, o marido também, assim como eu. E a gente vem trabalhando, graças a Deus, a gente já obteve muita melhora desses companheiros que aqui estão conosco. E a gente gostaria muito que esse trabalho se projetasse, né, para outros lugares, até o próprio Pedro, que veio aqui da cidade vizinha, né, que é o nosso técnico aí, ele também veio conhecer o nosso trabalho para poder implantar lá na cidade dele. Então, tem sido um trabalho que tem nos trazido muita alegria e também muitos resultados positivos, graças a Deus. Aí eu gostaria também que os meus colegas aqui presentes também, que também fazem parte do grupo, né, que a gente se ajuda a trabalhar aqui, falassem um pouquinho também como é que foi para eles esse trabalho aqui do Grupo Esperança. Começando aqui com a Terezinha, né, Terezinha? Aqui. Olá, boa noite, tá me ouvindo? Certo, meu nome é Terezinha, né? E quando a Raquel e a Geise pensaram nesse projeto, né? Elas nos convidaram, a eu e a meu marido, né? Para poder participar. E como nós também temos uma perda, temos várias perdas, ou não perdas, né? Separações na nossa família, né? Pai, mãe, tios, e o meu primogênito também, que já tem 15 anos que se foi. E, então, para a gente foi muito bom, né? Ao mesmo tempo que a gente ajuda os companheiros que aqui chegam a trabalhar essa dor, né? Essa separação, a gente também vai trabalhando a nossa. Né? Então, para a gente que é trabalhador na casa espírita, é muito importante para a gente, né? Porque a gente leva conforto e se conforta também, né? Então, para mim, esse grupo aqui é só mesmo depois que eu me for para poder sair dele. Ou se eles não me quiserem mais aqui do lado, mas do contrário, a gente está aqui toda semana, com a graça de Deus. Claudinei? Eu vou tirar o fone, que é o meu nome. Boa noite a todos. Meu nome é Claudinei. Terezinha falou do esposo dela, mas ela não falou que sou eu, né? Então, agora eu vou me apresentando. Eu sou o esposo da Terezinha. E a gente também foi convidado, como trabalhadores do Centro Espírita aqui, Amor e Humildade, a gente foi convidado a abraçar esse trabalho também, né? Como a gente já passou por várias situações de luto, então, como a Terezinha mesmo falou, isso veio nos ajudar a nos fortalecer mais ainda, né? Que a gente consegue transformar a nossa dor em luta, né? E seguindo em frente, sempre tentando melhorar a cada dia e acreditando no reencontro futuro, né? Porque é isso que a doutrina nos ensina e nos mostra. Então, a gente tem essa fé, né, do que a gente, se melhorar aqui, a gente vai estar transmitindo boas vibrações para aqueles que estão do lado de lá e, consequentemente, a gente também vai melhorando e subindo um degrauzinho aí na evolução. E, como ela mesma falou, só sai no desencarne, ou se a Terezinha não deixar mais. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Cristiane, sou trabalhadora aqui na casa também. Quando a Raquel me convidou para esse projeto, eu estava morando em Belo Horizonte e ela me chamou, vamos trabalhar, e a gente começou esse projeto online. E até 2 meses atrás, eu não havia vivenciado o luto de uma forma muito próxima, assim, né, com amigos, e há 2 meses o meu pai desencarnou, e sem a menor sombra de dúvida, eu fui preparada através desse grupo, desse trabalho,
porque a gente acha que está trazendo alguma coisa para as pessoas que participam, mas é para nós, é para o nosso preparo, para a nossa vivência, para a nossa melhoria. Então, eu retornei para Pouso Alegre em janeiro agora, pude assistir presencialmente aqui com todo mundo, e é o suporte que a gente tem nos momentos difíceis e nos momentos felizes também, porque é a nossa segunda. Então, eu sou a Geisiane, e juntando tudo que meus amigos disseram aqui, a gente buscou, né, nesse trabalho, que o nome já é Esperança, de levar a esperança das pessoas que todo dia passam por esse momento, né, que é o luto. Hoje, com esse trabalho, eu particularmente comecei a enxergar essa dor do luto de uma forma diferente. Não é uma coisa, não é uma dorzinha, não é algo que você tem que ser forte para superar, como que normalmente, né, a gente lida com isso. Então eu fui percebendo que o luto ele tem uma dimensão muito grande, que é uma dor profunda, mas é uma dor que quando a gente consegue lidar com ela, né, e é o que o espiritismo traz para nós, a gente transforma essa dor, como eles disseram, em luta, em renovação, em esperança. Então, o nosso objetivo do nosso grupo é acolher, é ouvir, é compartilhar a dor, é dar voz à nossa dor e alimentar cada vez mais a esperança, que é esse sentimento que nos move todo dia a gente levantar, a gente estudar a doutrina espírita, e hoje a gente está aqui, né, compartilhando esse momento muito especial para o nosso grupo e buscando a cada dia mais nos melhorar e levar o conhecimento da doutrina espírita, que é o que nos mantém diariamente. Agora, Jorge, eu vou pedir para algumas pessoas que chegaram aqui, um momento difícil de cada uma delas, né? Já estão com a gente aqui mais ou menos um ano, elas vão poder dizer um pouquinho do que elas receberam aqui, né? De como elas chegaram e de como elas estão agora, né? Eu pedi para a Luciana falar com a gente um pouquinho, Lu. Boa noite, meu nome é Luciana. Semana que vem completa um ano que eu estou participando do Grupo Esperança, que eu fui acolhida por esse grupo. Minha melhor amiga Patrícia, que me trouxe no dia 20 de novembro de 2021. Meu filho voltou à pátria espiritual e desde 2 dias depois que ele partiu, eu encontrei na internet Jorge Larrat. E dentro dos meus questionamentos, eu abria algumas lives suas e eu encontrava muito amparo, muito conforto, algumas respostas para perguntas que eu me faço até hoje. Naquele momento que eu costumo dizer no grupo, hoje, eu estou no fundo do poço. E nesse momento que eu estava no fundo do poço, além de você, eu fui acolhida pelo Grupo Esperança. E o principal do grupo, além do acolhimento, é o amor. Eu realmente encontrei irmãos nessa caminhada e é o que tem me ajudado muito. E eu sempre falo nas reuniões do grupo e eu cheguei aqui, eu não sei como eles entenderam o que eu falei, porque eu não falava. Eu só chorava, eu achava que todo mundo estava me ouvindo, mas na verdade era só sons guturais e meio choro. E hoje eu consigo partilhar os meus sentimentos, acolher os novos participantes do grupo, e é isso. É muito amor, as dinâmicas do grupo ajudam bastante, trazem a gente, os nossos entes para junto da gente durante as dinâmicas. Se eu encontrei algum conforto, né, e realmente amigos, foi nesse grupo, no Grupo Esperança.
Muito obrigada. Patrícia, agora você. Boa noite. Quando eu vim aqui no Grupo Esperança, eu sou espírita. E mesmo a gente sendo espírita, quando a gente perde um ente querido, a gente chega, como minha amiga falou, no fundo do poço. A gente não consegue aceitar a perda, né, como essa separação. E quando a gente chega aqui, a gente chega despedaçado. A gente chega revoltada, triste, não quer falar com ninguém. E aqui eles permitem para a gente pôr a nossa tristeza para fora. A gente chora junto, a gente se lamenta e ninguém julga a gente. Porque as pessoas lá fora, quando vê você chorando, eles falam, nossa, mas ainda está chorando? Ou se você dá uma risada, nossa, já aceitou, está rindo. Só que não é assim. A gente às vezes está rindo, mas por dentro a gente está despedaçado. E mesmo o espiritismo não tira isso da gente, essa dor da perda. Eu perdi um afilhado que eu considerava um filho, e quase 2 meses depois eu perdi uma irmã, todos os dois de forma trágica. Então foram tirados da gente de uma maneira que a gente não aceita. E aqui eles ensinam a gente a ter força, eles ajudam a gente a lidar com as nossas perdas, porque superar, eu já falei aqui várias vezes que a gente não supera. Eu costumava dizer aqui que eu tinha perdido a minha fé, e eles me ensinaram que eu nunca perdi a minha fé. A gente está passando por um período, e aqui a gente aprende que esse período pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas eles amparam a gente. Aqui ninguém te questiona se você, depois de 1 ano, está chorando novamente por causa desse ente. Então, assim, eles são muito importantes para a gente. Se eles não tivessem aqui, eu acho que eu não teria passado por essa fase do começo. Porque a gente, como eu falei, a gente não passa, a gente vai aprendendo a lidar. Mas eles são fundamentais para a gente. O Grupo Esperança, para mim, não tem coisa melhor. Então, se todo mundo puder colocar isso em todas as cidades, vai fazer um bem danado para quem precisa. Então, eu tenho todos eles no meu coração e rezo por eles todo dia para eles continuarem apoiando a gente. É isso aí. Agora, Tainá. Boa noite, meu nome é Tainá. Eu vou ser breve, eu não tenho muito o que dizer, assim, bonito igual todo mundo fala, viu, gente? Eu vou dizer que eu vim aqui, vim com a minha mãe, né, com a Luciana, e por conta do meu irmão, né, do luto do meu irmão Ronaldo. E aqui a gente aprende a entender a dor, né? Porque quando eu cheguei, eu não sou muito de falar em casa, de ficar falando, porque cada um tem a sua forma de lidar com a dor. E nas dinâmicas, nas palestras que a gente tem aqui, eu entendi a minha dor. E até um colega aqui do grupo, esses dias, ainda falou assim, nossa, como você amadureceu ao longo de 1 ano. E eu teve uma reunião que eu ainda falei, apesar daqui do grupo ter esperança voltado ao luto, quando você está aqui no dia a dia, como todo mundo se torna uma grande família, somos amigos, né? Acaba que tudo, um pouco, cada coisinha que dizem nas palestras e que a gente escuta outra pessoa, a gente não toma só para a questão do luto, a gente pega para a vida da gente mesmo, para acontecimentos do dia a dia. Realmente, para mim, foi um grande aprendizado esse, né, ao longo desse 1 ano que eu estou aqui, e coisas que para mim, eu levo para tudo na minha vida. Tudo eu lembro, nossa, aquela dinâmica que a gente fez foi dolorida, mas não serve só para a questão do luto, serve para outros momentos da vida. Então, para mim, me ajudou muito nesse 1 ano. Eu sou uma pessoa que começa as coisas e paro, então eu estou há 1 ano vindo aqui, é porque realmente está me ajudando muito, está fazendo eu amadurecer, a entender, né, até os meus sentimentos em relação a tudo.
E eu não era espírita muito praticante, eu dizia que eu era, mas eu não vinha à casa espírita sempre. Então, assim, isso até fez eu resgatar a minha fé, de certa forma. Não que eu não tivesse, mas que eu pudesse praticá-la, né? E aqui no grupo, a gente aprende até isso, até a forma de lidar com a fé, de entender, de compreender. Então, eu como se diz, eu pude entender e saber que tenho depois, que eu vou reencontrar meu irmão, que eu vou reencontrar minha avó, né? Então, assim, o grupo é ótimo, amo todo mundo aqui, todo mundo, para mim, realmente é uma grande família. Gente, é isso que eu tenho para dizer. Que linda. Ô, Carla, fala um pouquinho para nós também. Eu me chamo Carla, perdi minha mãezinha, tá ouvindo? Eu perdi minha mãezinha faz 1 ano e 2 meses, eu sou filha de criação, e ela criou 17 crianças, então é uma bênção na vida de todo mundo, e foi uma dor muito grande, e eu estava passando por aqui, pedi para o meu pai parar o carro, desci, cheguei aqui, tinha uma meia dúzia de gente, falei, nossa, vim no dia errado. E aí eu entrei, eles falaram que era o grupo de luta. Eu falei, mentira que pode ser isso. E desde então eu tento ser frequente, não consigo muito porque é o horário do meu serviço, mas os dias que eu consigo vir, eu fujo e é sempre uma conversa muito boa. E tento ler, me estudar de outras maneiras, né, para poder conseguir entender melhor essas perdas e essas dores que vão acontecer, né? Então, para mim, foi maravilhoso poder estar e conhecer todo mundo que está aqui, que virou família. Graças a Deus. Obrigada, Carla. Obrigada a todos, meninas, pelo depoimento de vocês. É isso, Jorge. Esse é o nosso grupo, ainda começando, né? Ainda um bebezinho, mas já está, graças a Deus, dando frutos. Graças a Deus. Agora eu queria passar a palavra para vocês. Eu quero dar primeiro meus parabéns para o grupo, porque um grupo que se implanta com esse propósito, ele tem que ter como principal instrumento o amor. Porque o que mais machuca a gente na hora que nós estamos atravessando essa separação amarga é a sensação de que nós estamos desamparados, sozinhos e sem amor. Então, o que de melhor nós podemos fazer para que as pessoas consigam se sentir efetivamente guardadas e protegidas é oferecer amor. E depois do amor, o consolo. Seria de pouca valia nós oferecermos a informação espírita se nós não soubéssemos acolher. O que a gente mais precisa é de colo, de pessoas que não nos condenem, que deixe a gente chorar, que deixe a gente blasfemar, que pegue na mão da gente e não diga nada. Não diga nada, não precisa dizer nada. Só ficar perto, balançar a cabeça afirmativamente, trazer um copo de água, arrumar o cabelo que fica todo desgrenhado, e deixar com que a pessoa coloque para fora todas as suas emoções. No momento em que ela se sentir esvaziada dessa vontade de falar, de dizer, de coisas como aqui foi dito, acho que foi pela Luciana, que não conseguia sequer falar, e as pessoas não conseguiam falar, as pessoas é que ouviam, mas não tinham palavras.
Depois que ela passa por esse período, ela vai entrar numa segunda fase em que ela diz, por quê? Aí está na hora da gente começar a conversar. Mas o primeiro momento é só colo. É só colo mesmo. Então, o trabalho está de parabéns pela possibilidade de fazer isso. E o retrato que vocês apresentam hoje aqui é o retrato do sucesso do trabalho, porque o sucesso do trabalho estará enquanto as pessoas se sentirem amadas, enquanto as pessoas se sentirem confortadas e, em terceiro lugar, elas forem conhecidas pelo nome que elas têm, pelas histórias que elas possuem. Quando nós não conhecermos mais as pessoas pelo nome, quando nós não formos mais capazes de identificar a história que elas trazem, o grupo estará perdendo seus objetivos. Então, aqui nós temos um momento mágico que é a celebração da vida, a celebração desse processo de encontro nosso com as verdades espíritas que são profundamente consoladoras. E o espiritismo, ele é consolador, não é porque ele diz que a gente vai ter a chance de encontrar com os nossos amados. Não é porque está escrito no livro que a gente vai ter a chance de ver aquele que partiu. Mas é porque muitos de nós, a depender do grau de sensibilidade que a gente tenha, ou de repente de uma carta consoladora que a gente receba, nós temos uma oportunidade real e verdadeira de estarmos em contato com aquele que partiu. Sentirmos o cheiro da pessoa quando entra no ambiente. Percebermos que ele está perto na hora que você está na cozinha, você está desligado, cozinhando, você está cortando um legume, nem está pensando, e você sente um abraço que te chega. O cheiro da pessoa entra no ambiente. A sensação da presença dela toma a gente. E esse período do Natal. Esse período no qual a gente se senta na mesa e a lembrança do companheiro, do pai, da mãe, do filho que partiu, vem na hora para nós. Eu também tive uma perda esse ano. No dia 1º de novembro, meu pai desencarnou. E quando foi no Natal que a gente reuniu para fazer a prece, eu lembrei tanto do meu pai. Pedi tanto que ele estivesse ali. E imaginei na cadeira, eu não vejo, não ouço, não sinto. Mas imaginei na cadeira vazia que eu separei do meu lado, que ele pudesse estar ali, participando conosco. Talvez ainda seja muito cedo. 2 meses, ele talvez ainda esteja muito amparado para poder fazer os primeiros passos dele nessa nova vida. Mas, pelo menos as energias da saudade e do amor, a gente emite nessa hora e tem a possibilidade de alcançar o nosso amado. Isso é muito importante para o desenvolvimento das nossas vidas. O luto, ele é assim mesmo. Ele oscila dentro de nós. Ninguém pensa que a gente fica ruim, né? Fica ruim, aí vai melhorando, 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 melhorando. Não é assim, não é verdade. A gente melhora assim, ó. Tem picos de queda. E o Alberto Almeida diz assim, você sobe e aí você cai. Só que toda vez que você cai, você não cai no patamar que você está. Você sobe, quando você cai aqui. Aí você sobe, quando você cai aqui. Então você vai melhorando até nos momentos de queda, porque a ferida vai passando por um processo de cicatrização. E nesse sentido, a doutrina espírita ela é profundamente consoladora,
pela oportunidade que ela nos concede da gente ter a chance do contato mediúnico com esse nosso amado, que nos visita num sonho, que nos visita numa vidência, numa carta que a gente recebe, numa oportunidade que eu tenho de ouvir a voz dele chamando meu nome, na chance de sentirmos nitidamente a presença do nosso grande amor, num dado momento em que a gente percebe que nós não estamos realmente sozinhos e que esse companheiro está pertinho de nós para nos dizer que a vida continua. É muito forte você ter a convicção de que a vida continua para você superar a solidão que é natural depois da partida de alguém que faz parte da nossa história. E aí eu queria saber daqui do grupo, quem já teve alguma notícia de algum parente que já partiu? Quem tem alguma história para contar disso? Jorge, eu tive a oportunidade, em setembro, de receber uma carta do meu filho, onde ele fala, né, que a intenção dele não era aquela, que não era para tanto, que ele estava sendo amparado. Eu agora, assim, de cabeça eu não me recordo tudo, mas foi realmente uma carta consoladora. Eu vou só... Eles falam que eu gosto muito de falar, né? Mas quando eu cheguei no grupo, eu sempre falei no grupo que eu não acreditava que tinha sido suicídio. Eu sempre falei que eu acreditava num acidente, porque quando eu encontrei o meu filho, eu ouvi uma voz, e essa voz me disse: mãe, não é o que você está pensando, o que você está vendo. E aí, desde esse momento, né, eu falei, não foi suicídio, foi uma arte. Né? Ele foi fazer uma foto para assustar a ex-namorada, alguma coisa nesse sentido. E na carta veio essa, de uma certa forma, essa confirmação. E eu estive em Brasília também, uma psicografia da Mayra Rocha, e não recebi a carta, mas na semana passada ela fez uma live, e no final da live... Congelou? Peraí. Espera um pouquinho, parou. Aqui pode continuar, que deu Acho uma que travadinha, mas dá sequência. Tá. E aí, na semana passada, ela fez uma live, no final da live, ela falou que quem quisesse mandar foto do seu amor, né, do seu ente, ela ia fazer um vídeo natalino em homenagem a esses amores. E acabou a live, eu enviei para ela na internet, né, mandei uma foto do meu filho perto de uma árvore de Natal. E logo em seguida veio uma mensagem dela. Perguntou se meu marido era policial. E aí eu confirmei que sim. E achei estranho, né, a pergunta. Até eu achava que não era ela que estava falando comigo. E aí ela me falou, eu entrevistei o seu filho por ocasião daquela psicografia em agosto. Você não recebeu a carta, mas eu conheci Ronaldo, né, por ocasião da entrevista com ele. E aí eu contei, né? E ela falou, mãe, pode acreditar, seu filho está bem. E eu não recebi a carta através dela ainda, né? Mas ela me confortou muito numa semana que eu cheguei aqui no grupo, né? Como você mesmo falou, são altos e baixos, que eu estava bem para baixo. E veio essa, de certa forma, uma notícia dele, né? Através dela. E que me confortou muito. Eu recebi essa carta em setembro e essa notícia da Maia agora em dezembro. E como é receber a carta?
Como é bem. isso? É inacreditável, né? Como é receber a carta? Como funciona isso? O que a gente sente quando você começa a ler e começa a perceber o nosso ente querido naquelas letras, naquelas palavras? Como é? Sim, como eu disse, é indescritível, não tem uma explicação plausível, né? Eu brinquei com o grupo que a minha alma saiu do corpo e voltou, porque não tem uma explicação. Mas sempre quando eu orava, mentalizando e pedindo para ele se comunicar comigo, eu sempre falei no grupo, eu falava, não começa a carta, nem de brincadeira, falando mãezinha querida, mãezinha, porque nós nunca nos tratamos assim, né? E eu tinha tido um sonho com ele e ele reclamava no sonho de eu chamá-lo de bebê. Posso falar? E eu tinha tido um sonho com ele e ele reclamava no sonho de eu chamá-lo de bebê, porque eu escrevo para ele todas as noites. E eu sempre começava, meu bebê, menino bebê. E aí, por causa do sonho, eu comecei a falar meu filho. E a carta, quando ele começou a carta, pela primeira linha da carta eu já sabia que era ele, porque ele escreveu, minha mãe, estou aqui, minha mãe. Então ele retribuiu o meu filho, que eu falo para ele todas as noites, nas minhas cartas. Mas não tem como descrever. É como se aquela carta ele estivesse ali falando ao meu ouvido. Eu ouvi a carta, mas eu ouvi a voz do meu filho me dizendo cada palavra. É lindo. A Carla também recebeu. Antes da Carla falar, deixa eu contar uma coisa. Eu participei uma vez de uma reunião desse tipo, em Uberlândia. Eu fui chamado para falar sobre luto, mas eu não sabia que no evento também iria ser chamado um médium que ia receber as cartas. Quando eu cheguei no local do evento, me levaram e disseram, olha, você vai fazer a palestra e aqui o Júlio vai receber as cartas enquanto você fala. Menino jovem, novo, não deve ter 30 anos. Eu, que legal, muito prazer, Júlio. Conversei com ele. Eu não senti nada. Não, tudo bem, vamos começar, está na hora de começar a palestra, não vamos para lá. Eu saí do local onde nós estávamos e entrei no salão. Quando eu entrei no salão, tinha aproximadamente umas 1000 mães sentadas. Quando eu vi aquelas mães, eu caí no choro. Eu lembrei do meu filho. E vi aquele monte de mãe e lembrei que eram 1000 histórias semelhantes. E aí eu corri para o banheiro. Me encostei na pia, chorei. Aí lá veio o rosto, eu preciso voltar, senão não consigo fazer a palestra. Quando eu voltei para o salão, eu não conseguia parar de chorar. Eu fiz a palestra toda chorando. E quando a palestra acabou, ele foi ler as cartas que ele havia recebido. Cada carta que ele recebia, eu via uma mãe gritando no salão. É meu filho! Gente, eu sentia, parece que a minha alma ia sair assim. E a carta não era minha, o filho não era meu. Mas quando você vê aquela mulher lá no meio do salão, ela levanta assim, esse é o meu filho, esse é o meu filho. E ela levanta no meio de todo mundo e sai correndo para pegar a carta. É uma emoção indescritível. E aí algumas delas, quando chegavam, que ele começava a ler, a mulher caía de joelhos, porque começava exatamente do jeito que o filho se apresentava, falando dos parentes que haviam encontrado. Meu Deus! As cartas eram assim de uma intensidade, era uma coisa, elas abraçavam o texto, mas era uma coisa indescritível. Ele recebeu 6 cartas nesse dia. Mas ele não consolou 6 mães. Ele consolou 1000 mães e um pai. Porque
todo mundo, atinge todo mundo. E ele recebeu 6 e uma 7ª. A 7ª não era de ninguém em particular. A 7ª era uma geral, dizendo, olha, tem muitos aqui que não vão poder se manifestar, mas a gente quer deixar. E era uma carta de caráter geral, do mentor dele, dizendo que existia muita gente para se comunicar, mas o tempo não ia dar. Então, que elas levassem essa informação e tal. Também foi muito consoladora essa última carta. Mas é um negócio extremamente emocionante. Muito. E você, Carla? O que é que você conta? O meu irmão foi num centro em Taubaté e conseguiu a psicografia da minha mãe. E foi muito lindo, porque ela tem 3 filhos que são do coração, que são filhos dela. E ela tem os outros que são do coração. E na carta ela virou e falou assim, entre todas as informações, ela virou e falou assim que a gente era uma grande família e que a gente ia precisar se unir para cuidar do meu pai. Porém, nessa época, o meu pai estava com Covid e a gente achou que seria esse o problema. Só que daí depois o meu pai caiu na rua e aí ele fez um raio-x e a gente descobriu que ele estava com um câncer no pulmão. E aí a gente começou a batalha de novo. Hoje eu estou aqui, mas ele está lá na UTI, acabou de operar. Graças a Deus deu tudo certo. Mas como eu fiquei sabendo e queria muito, fiz questão de vir. E está sendo muito bom, como sempre, né? Acho que tudo é super válido. E ele vai ficar muito feliz de saber que eu reuni forças e vim aqui, porque também a gente ficar em casa fica só pensando, e vir aqui é vida, né? Saber. Mas aí para você ver a grandeza da carta, que na época a gente achou que seria pela Covid. E lá é tão evoluído que ela já estava falando em relação que a gente ia ter que ter uma grande família para cuidar dele nesse momento que ele está precisando agora. Então, eu só tenho a agradecer porque ela me ensinou essa doutrina, e se não fosse ela, né, que era uma médium maravilhosa, eu acho que hoje seria tudo muito mais difícil do que já é, né? Mas com tudo que eu aprendi, tudo que eu aprendo aqui com eles no centro, é só bênçãos, graças a Deus. Essas histórias, elas são muito fortes e elas mexem muito com a gente. Mas tem algumas pessoas que elas têm um contato com os entes queridos, não por uma carta, mas às vezes é um sonho, é uma visão, é uma presença, é um algo desse tipo que deixa para nós a assinatura da presença da pessoa na nossa vida. Você tem histórias disso, Patrícia? Na verdade, eu tive 2. Eu tive do moleque, que é o filho da Luciana, eu chamo ele de moleque, porque ele era meu afilhado, e ele não gostava que o pessoal chamava ele de Ronaldinho, falou, você tem 2 opções, ou é moleque ou Ronaldinho. Aí optamos pelo moleque. E eu sonhei com ele, que eu estava num lugar, só para resumir, eu não encontrei com ele, mas eu ouvi a Luciana conversando com ele. E eu estava para subir a escada, alguma pessoa que eu não conheço falou, não, deixa ela conversar com ele, ela precisa conversar com ele. E eu lembro de escutar a conversa inteira, mas depois que eu acordei eu não lembrava. Eu só lembrava do final, ele falando para ela assim, tá bom, mãe, mas para de ficar me beijando. Porque a Luciana, acho que ela ficou beijando ele demais. E ele, no final, ele falou para ele, tá bom, mãe, para de ficar beijando. E eu sonhei com a minha irmã também, a gente se encontrou numa reunião de família, e eu estava na cozinha, que eu peguei a água, ela estava encostada na pia, e eu olhei para o lado, ela estava do lado, ela não estava com a cara muito boa, né? Estava meio triste, e eu perguntei para ela, Mona, o que você tem? Ela falou assim, eu peguei para ela, falou assim, pode ficar tranquila, a gente está levando. Ela virou para mim e falou assim, mas eu não estou aí.
E eu quis abraçar ela, só que eu não consegui abraçar, amor. Eu não consegui levantar o braço. Ela esticou o braço para pegar um pano, alguma coisa, e eu beijei o braço dela. E quando eu beijei o braço, eu senti o beijo. Foi como se eu estivesse realmente dando um beijo nela e eu sentia. E a emoção foi muito forte. A sensação realmente de você estar beijando alguém. E aí eu virei para ela e ri, e aí depois eu acordei. Então, o sonho do Ronaldinho, do moleque com a Luciana, eu fiquei feliz porque a Luciana nessa época estava muito assim, se culpando pela morte dele, ela sempre fala que ela é culpada, e a gente sempre fala para ela que ela não tem culpa, mas eu vi que eles conversaram bastante. Eu escutei, mas não lembro. Só lembro do final, ele falou, tá bom, mãe, mas para de me beijar. E esse com a Simone, que eu beijei o braço dela, quando ela passou do meu lado, assim, eu consegui beijar e eu senti o beijo. Então, é uma emoção que a gente não tem, como se a pessoa estivesse ali realmente. Então, a gente tem que agradecer esses momentos que a gente se desprende e consegue encontrar com o ente querido. Deus é muito maravilhoso em conceder esses momentos para a gente. A gente não tem como não agradecer esses momentos. É isso. Alguém mais tem experiências semelhantes de sensibilidade? A Terezinha. Oi, Jorge. Oi, A Teresa. gente vai se emocionando com a história de todo mundo, né? Mas eu tive, como tem 15 anos da passagem do meu filho, tive várias experiências com ele, foram sonhos, foram desdobramentos, assim, dentro do centro espírita, né? Mas, assim, um que eu inclusive comento aqui com a Raquel, foi muito intenso e foi muito importante, porque a gente tem os desdobramentos, os sonhos, e tudo parece uma miragem, né? Fica ali no inconsciente da gente, fica parecendo que foi uma miragem. Mas esse ele tinha 6 meses da partida do meu filho, eu não tinha mexido no quarto dele, não tinha tirado as coisas dele. E um dia eu falei, não, agora está na hora, né? Vou doar tudo, vou fazer tudo. Aí eu embalei tudo, mas naquele dia eu não tive coragem de levar para o... Porque eu ia doar tudo na casa espírita, no bazar, né? E aí, ainda hoje eu me emociono. Aí eu não levei. Isso foi na terça-feira, que era a reunião na casa espírita, eu não levei. Aí depois, quando foi no final da semana, no sábado, a minha irmã foi em casa e ela falou assim, olha, eu tive um sonho com o Júnior, era o nome do meu filho. Eu tive um sonho com o Júnior e ele pediu para te dar um recado. Eu falei, para mim? Mas por que ele não veio pessoalmente, né? Ela falou, não sei, eu sei que ele falou que era para me te dar um recado. Eu falei, pode dar. Ele falou que você pode doar todas as coisas dele, que ele não vai achar ruim. Hoje, a gente compreende por que veio como recado. Foi direto para mim. Talvez se ele tivesse falado direto para mim, eu não tinha levado em consideração. Mas como veio por ela, então eu tenho certeza que foi ele mesmo, né? E aí, na semana seguinte, eu levei tudo. Mas foram vários encontros com ele, mas hoje mesmo eu reclamo que faz muito tempo que eu não tenho, pelo menos não conscientemente. Mas eu entendo também que a vida tem que seguir dos dois lados, né? A minha vida e a dele. E no dia que Deus marcou na agenda lá, a gente se encontra. É verdade. Sabe, esse processo da gente se desembaraçar das coisas é muito doloroso, porque muitos de nós temos a sensação de que a doação é um sinal de desamor.
Porque eu peguei tudo que era dele e tirei e levei de casa. Então a gente resiste, como se nós quiséssemos dizer assim, eu não quero tirar essa pessoa da minha vida. Eu não quero tirar nada dele da minha vida. Ou eu não quero acreditar que ele partiu e não vai voltar. Então a gente cria aquela expectativa de que a qualquer momento a porta vai abrir e aquela pessoa vai voltar. Então, isso dificulta que a gente faça esse movimento. Isso tem que ser respeitado em nós. A gente não pode se violentar. Ô Pedro, tá me ouvindo? Oi. Oi, Raquel, o que foi? Tá cortando muito o áudio do... Será que é para mim que tá cortando o áudio do Para mim aqui Jorge? tá normal. Não? Ah, então é o meu. Pode continuar, então. Então a gente, às vezes, não quer doar na expectativa de que a pessoa volte, na expectativa de que isso representa um desamor. E assim, não existe uma regra rígida para dizer, ó, você tem que doar tudo que você tem que doar. Nós temos, cada um de nós, um ritmo, e isso tem que ser respeitado. E nesse processo de doação, a gente pode fazer em ondas. Depois que as coisas se acerenaram dentro de mim, até para que eu não crie uma espécie de santuário, uma espécie de mausoléu dentro de casa, um museu, a gente precisa entrar e retirar as coisas que não são tão ligadas a ele. Uma roupa que a gente não lembra dele com ela. Uma peça que não tem muita relação. A gente pega aquilo, isso aqui tem pouca relação com ele, eu vou doar. E à medida que a gente vai fazendo ondas sucessivas de doação, nós vamos tendo a percepção de que esse material, que nem é mais útil aqui, é muito útil em outro lugar. Como se nós estivéssemos, na verdade, atendendo ao interesse dele que partiu, ou dela que partiu. Até que vai chegar o momento em que existirão coisas que não são para doar. Porque são coisas que dizem respeito às memórias da pessoa. Isso aqui, meu marido amava isso aqui. Aí eu vou guardar. Ele adorava isso. Aí eu guardo. Eu guardo. Não é por uma questão de apego, mas é pela lembrança. Então, isso aqui eu vou lembrar. Isso aqui eu vou... Então, do meu filho, eu guardei alguns sapatinhos e algumas roupas de quando ele era bebê. As roupinhas que eu mais lembrava dele vestido nela, disse, essa a gente vai guardar. E pouco tempo depois que ele desencarnou, numa reunião mediúnica, nós recebemos uma poesia. Mandaram uma poesia para ele. A Sâmia, na época, ainda não escrevia poesias. E mandaram uma poesia. Eu não entendi. Hoje, se viesse, eu diria, porque a Sâmia faz poesia, mandou uma poesia. Eles mandaram uma poesia, um soneto. Exatamente um soneto. Foi mandado para nós. Aí, eu peguei uma fralda e eu abri na fralda, eu escrevi o soneto todo na fralda. Essa fralda está guardada. Essa fralda eu não vou dar. Não tem sentido. Então, existem coisas que elas têm uma representação muito significativa do ponto de vista afetivo. E a gente segura. Agora, eu vejo umas peças de roupa que, de repente, seriam tão úteis em outras pessoas que não têm o que vestir. Vamos doar. Às vezes, a gente vai perceber que a gente doa e vai ficar exatamente com aquilo que o dinheiro não compra. O que o dinheiro compra dá para doar. Essa calça, dinheiro compra. Essa camisa, dinheiro compra. Essa bola, dinheiro compra.
Mas esse retrato, essa foto, dinheiro não compra. Esse objeto que ele construiu, que ele fez de arame com meu nome, dinheiro não compra. Então, tem certas coisas que elas têm um valor afetivo enorme. Então, essas, nós temos que nos reservar o direito de guardar pelo direito à saudade que nós temos, para que a gente possa ter mais segurança de dizer que todo amor, tudo aquilo que me remete ao amor, que nesse momento não está pertinho de mim, que esse amor está guardado nesses objetos, que não serão muitos, mas serão extremamente significativos. E é assim, nesse processo de aprendizado de cada dia, no nosso fortalecimento na fé, na compreensão da imortalidade, nas comprovações pelas reuniões mediúnicas, quem sabe num futuro, numa mesa mediúnica, vocês participando, terão a oportunidade de se defrontar com os seus entes queridos. É uma emoção imensa poder, na mesa, você se defrontar com alguém que é seu amor. Anos mais tarde, vem deixar uma notícia. E as páginas consoladoras que as obras espíritas possuem, elas são extraordinárias para oferecerem a nós exatamente essa compreensão que nos falta de que a vida continua. Então, grupos como o grupo que vocês estão trabalhando são muito importantes. O Grupo Esperança, ele é, na verdade, uma experiência exitosa nesse trabalho. Eu tenho muita vontade de fazer uma coisa desse tipo em nível nacional, da gente metodizar para fazer em nível nacional, as casas espíritas todas terem um trabalho dessa natureza. E eu estou coletando experiências, eu estou ouvindo o que o Brasil já tem. E aí, Raquel, depois eu queria ver com você, talvez hoje não dê para a gente ver, mas a dinâmica de como é que vocês trabalham. Eu estou reunindo ideias de vários grupos do Brasil para criar alguma coisa nesse sentido. Até bolei um nome para essa tarefa, chamada de Amor Imortal, porque é amor, mas é amor que não morre. Amor imortal. Que é o amor do lado de lá e é o amor do lado de cá, que é imortal. Meu amor é imortal, meu amor é imortal e a pessoa que eu amo também é um imortal. Então é imortal de todos os jeitos. E aí eu quero ver se eu consigo metodizar isso, organizar em cima dessas experiências colhidas em cada cidade, em cada estado, compor um projeto que contemple as experiências mais interessantes e apresentar isso para a FEB, para que a gente possa dinamizar dentro da área de família, Pedro, esse trabalho que as casas espíritas podem desenvolver. Aí o Pedro, como trabalha no conselho, ele tem bem acesso com esse pessoal aí da área de família. Então, quem sabe a gente não consegue organizar algo para tornar... Nós temos a evangelização infantil, nós temos a tarefa assistencial, nós temos a mediúnica, nós temos o estudo sistematizado, nós temos a palestra. Está tudo organizado, mas um grupo de luto não está. Nós não temos. Então, vocês são, na verdade, a semente. Olha, que legal, Pedro. A esposa dele é a coordenadora da área de família. Que legal. Então, e aí a gente reúne isso, monta o projeto e diz, tá aqui, agora a gente pode ver a possibilidade de que as instituições espíritas e abram esse espaço de amor para o acolhimento e consolo das pessoas que fazem um bem maravilhoso. Meu Deus. Eu não conheço nenhuma doutrina que seja tão extraordinária para trabalhar o luto como o Espiritismo. É imbatível o Espiritismo para isso. Imbatível. Então, nessa nossa noite de estarmos
juntos, nesse nosso primeiro encontro, viu, Raquel? Nesse nosso primeiro encontro, a gente vai ficar com essas questões mais conceituais. Mas aí, você tem meu número, a gente volta a programar outras oportunidades, aí a gente já vem com um tema, já vem com um estudo. Esse de hoje é mais para a gente aquecer os nossos corações e nos conhecermos um pouco mais. E aí, a hora que você quiser, você programa, eu volto, a gente senta junto, e a gente estuda um tema, vem participar com vocês. Quem sabe eu não trago Sâmia, que também tem experiências muito boas nessa área, Sâmia conversar com vocês. Ela estava aqui sentada, enquanto a gente estava falando, aí ela saiu para ver a mãe dela está acamada e está com dificuldade. Aí ela disse, eu vou ver a mamãe. Aí ela saiu, mas ela ficou aqui um tempo. Até mais da metade ela assistiu. Tá bom? Que bom, Jorge. A Sam, eu sigo a página a Saga das Almas, com poemas lindíssimos. Eu vejo ela de vez em quando no Pinga Fogo, né, fazendo a abertura com os poemas dela. Ó. Quero conhecê-la lá no céu, viu? Que eu vou estar lá em Uberlândia. Eita, então a gente vai se conhecer. Vai se conhecer. Eu e a Geisiane e uma outra amiga vamos estar no céu. Ai, que daqui legal. uns dias, né? Se Deus quiser. Daqui a alguns dias. A gente vai se conhecer pessoalmente. Ó, puxa, eu ia falar um negócio. Ah, sim. Lá no Saga das Almas tem uma poesia que depois você procura, chama Nunca Deixaste de Me Amar. Eu acho que eu já vi. Ela fez para o nosso filho. Nunca. Eu já ouvi até ela comentar sobre essa poesia. Tem uma outra poesia chamada Ao Meu Filho, que é para outro filho. É para o filho que mora conosco, que tem 26 anos. Mas Nunca Deixaste de Me Amar é para o nosso filho que desencarnou. Que bom, né? Aí, Jorge, a gente vai estar sempre à disposição aqui para a gente trocar uma ideia, mas eu queria fazer uma observação sobre essa conexão que a gente tem com o plano espiritual, né? Eu sou igual a você, eu não vejo nada, não escuto, não arrepio, nada. Eu também. Eu me lembro que o primeiro... Eles riem de mim, que já conhecem essa história. O primeiro sonho que eu tive com meu marido, Robson, eu ainda estava num momento muito difícil de sofrimento, e eu, no sonho, era que eu via ele no sonho, eu chorava muito, e grudava nele e perguntava por quê? Por que você foi e eu tive que ficar aqui sozinha? Né? Com todos os problemas que eu tenho com a minha filha, que ela é bipolar, e esse ano foi um ano difícil para ela, e no sonho ele falava para mim assim, eu falava para ele assim, por que você foi, sendo você um trabalhador espírita, palestrante, tinha tanto para entregar para a sociedade, e eu que não tinha nada. Eu fiquei aqui. Então você vai fazer muita falta para a sociedade, eu não, eu podia ter ido ao invés de você. E agora com esse trabalho, vendo os frutos que a gente tem colhido, agora eu estou percebendo que eu também posso trabalhar para Jesus assim como ele fazia. Porque eu sei de doutrina espírita, eu conheci com ele. Porque ele era assim como você, perguntava de tal história, ele sabia onde é que estava a história, o número da questão do livro dos Espíritos, então ele sabia muito. Ele era muito inteligente, muito estudioso. Então aí a gente vai vendo também a importância do trabalho de cada um, né? Cada um tem o seu papel na sociedade, né? E a gente vai descobrindo isso aos poucos. Isso é lindo, né? Isso é tão bonito, tão bonito. A gente descobrir os valores diferentes que cada um tem. Cada um de nós tem um pendor para uma determinada área. De repente, alguém não tem muito pendor para trabalhar com criança, mas faz um trabalho de luto maravilhoso. Outro não lida bem com assistência social, mas faz um trabalho ótimo na área da evangelização. Então, isso é que é bonito dentro da casa espírita, dentro do movimento espírita, na vida mesmo, né? As várias tarefas que a gente tem. É muito belo.
A gente tem muito trabalho pela frente aí, então. Vamos unir forças e tentar multiplicar esse trabalho. Mais alguém quer falar alguma coisa, gente? Mais alguém? Pedro, quer falar alguma coisa? Não, eu estava aqui com um lencinho enxugando lágrimas, as histórias são sempre muito comoventes, e a gente também aqui, a gente passou por perdas recentes, mãe, irmão na Covid, a gente se vê retratado e representado na história de cada um. Como o Jorge comentou naquela palestra das 1000 mães, a gente também é confortado, mesmo que a carta não seja nossa. Tive a oportunidade de ir num evento desse e como é gratificante ver o outro receber também. Parece que é para a gente junto. E esse trabalho que vocês fazem é fantástico. Enquanto coordenador da área da comunicação, que eu puder ajudar a espalhar essa mensagem, conte sempre comigo. E a Lenita, coordenadora da área da família, tenho certeza que ela tem uma vontade muito grande de que isso frutifique e se espalhe. Na nossa abrangência aqui, são 53 municípios no sul de Minas Gerais. E a Lenita ainda, ela faz parte do CRESUL, que são tantos outros municípios de 6 conselhos unidos. Então, assim, conte com a gente precisa de trabalho, e são vocês do centro que nos motivam a desenvolver as coisas. Sair da zona de conforto e entregar para outros tantos centros coisas belas como vocês estão fazendo aí. Parabéns. Mais alguém, gente, quer dizer alguma coisa para o Jorge? Para a gente poder ir finalizando. Eu quero falar. Eu entrei aqui no finzinho da live, mas eu quero só dar uma palavra com o Jorge Alahá. Eu sou simplesmente apaixonada pela série de Moisés a Kardec. Eu nunca consigo assistir no dia, mas eu já assisti todos e estou em dia, estou esperando o próximo. Estou em números, junto com você. Perfeito. Isso mesmo, nós iniciamos o capítulo, a primeira paraxá de números. Sou simplesmente apaixonada, me ajuda muito. Eu sou do Grupo Espírita Maria de Nazaré de Pouso Alegre, e a gente trabalha com atendimento fraterno e magnetização, passe de maca e cadeira. Temos estudos na segunda-feira, que é estudo da mediunidade, reunião mediúnica na quarta, terça e quinta, gente, e domingo nós temos esse trabalho de magnetização. Muito bacana. Eu cheguei a mandar para você, Raquel, uma tabela de palestras? Mandei? Sim, meu presente, ganhei sim. O seu presente foi, mandei, tá. Depois você passa para a Cibele. Isso. Por favor. Você vai gostar, tem muito material sobre judaísmo lá. Amo. Me ajuda muito as minhas palestras, que eu faço palestras nas quintas-feiras. Assim, palestrinha, né? Bem, né? Uma coisiquinha. Mas depois que, enquanto a pessoa espera o tratamento magnético, eu continuo, eu faço, às vezes, Evangelho e às vezes o Livro dos Espíritos, eu junto. E as tuas falas me ajudam muito. Muito, muito, muito. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Muito, 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 muito obrigado. Assistam, viu, gente? Não pode perder isso. É maravilhoso. Mais alguém, gente, quer falar? Pessoa que está em casa. Eu só vou falar um negócio. A vantagem do grupo Esperança aqui é que eles estão abertos não só para espíritas. A gente tem gente católica aqui, tem uma senhora que trouxe a nora dela, e essa senhora, se não me engano, acho que ela era evangélica. E quando a gente encontra pessoas assim, passando por lutos, a primeira coisa que a gente fala, é uma casa espírita, mas mesmo você sendo evangélica, eles te aceitam,
porque a sua dor é a mesma da nossa. Então, é legal que não tem, olha, só pode ser espírita, não, a gente está aberto para todo mundo e eu acho que isso é muito legal. Né? Eles não se importam da sua religião, não se importam com nada, eles querem que você esteja aqui para te ajudar. Eu acho legal isso dos meninos que liberam para a gente trazer, e a gente traz outras pessoas, né? Eu estou tentando trazer duas, está meio difícil, mas uma hora elas vêm, no seu momento. Então a gente encontra pessoas com luto e a pessoa vem conversar com a gente, fala, a gente tem um grupo numa quarta-feira, é maravilhoso, vão lá para vocês escutarem, e isso é legal. A gente consegue trazer outras pessoas, não importa a religião. Eu acho que é legal isso. Boa noite a todos. Queria me manifestar, porque também sigo o Jorge Alahá. Nunca consigo assistir na segunda-feira à noite, mas eu assisto durante o outro dia em seguida. Agradeço-se muito pelo que você já passou, tem passado e tem aprendido muito. Meu nome é Ana Emília, né? Pinga Fogo. E outras coisas mais. Eu vou seguindo, vou pegando. Eu sou de Baipendi, sul de Minas, e a nossa casa espírita é uma casa de vai completar 105 anos agora, em 18 de abril, mas somos uma cidade pequena, de quase 20 mil habitantes, muito católica, que, por sinal, temos uma santa, quase santa, Beata Inha Chica. Não sei se já viram falar, né? Muitos daqui da redondeza, assim. Então, a gente luta muito, somos poucos, mas nós trabalhamos muito, fazemos muito estudo. E hoje, quando eu recebi do nosso amigo Dadier de Santa Rita, que você estaria presente mais próximo um pouquinho da gente, eu falei assim, não posso ficar. Então, de vez o dia de hoje. Agradeço muito. E, Raquel, foi um prazer também te conhecer online. E quem sabe para frente a gente também participa, Pedro e outras que eu já vi comentando aí. E eu sou do 25º CRE, de Caxambu. Tá? Estamos pertinho, não estamos longe, não. Né? Mas, Jorge, foi um prazer te ouvir agora no final de 2022 e seguir com você, pode ter certeza, para 23. Junto aí da gente temos aí a Mariana, Cleusa também no nosso grupo aí. Somos pequenos, mas somos sempre constantes com todo mundo aí, tá? Boa noite, um beijo para todos, um bom 23. Com muita saúde, que nós precisamos. Bom, Jorge, eu acho que a gente já... Só antes de encerrar, esse pessoal que às vezes não está participando do grupo e recebeu o link através de mãos como o do Dardier e de outros tantos, que precisar entrar em contato com a gente, faça o caminho de volta. De quem você recebeu o link, vai lá e pede, olha, aquele contato da Raquel, do Pedro, que vocês vão conseguir nos contatar, e acho que a gente tem que criar pontes. Como o Jorge está tentando criar uma ponte gigantesca, a gente vai mais miudinho, criando pequenas pontes, e todas elas se conectam para fazer essa comunicação acontecer. Então, procure quem te mandou o link e, com certeza, essa pessoa vai conseguir chegar até a gente. É isso mesmo que o Pedro falou, nós estamos aqui à disposição, né? Todos bem-vindos, das outras casas, das outras cidades. Vamos nos unir, a gente poder trabalhar, né? Trabalhar para Jesus, que é muito bom. Estamos aqui, vamos chegar. O Pedro já veio aqui, já conheceu o trabalho pessoalmente, vocês podem vir também, Baipendi não é tão longe. Né? Pouso Alegre aqui do lado, né? Acho que eu já estive aí na casa de vocês, aí acho que fica ali perto do pier, né? A casa de vocês. Ela mudou de lugar agora, ficava perto do pier, agora nós passamos mais lá no fundo. Aquela onde você foi, agora é o AMAR, que a gente chama, é a nossa ação social. E os trabalhos mediúnicos, isso mudou um pouquinho, foi lá para o fim daquela avenida. Ampliamos a casa, sabe? Receber mais gente, muito bom. Mais salas.
Tá muito bacana lá. Então, vem aqui um dia conhecer o nosso trabalho, viu? Será bem. Onde que é? Qual cidade? Desculpa, que eu peguei no meio da... Pouso Alegre. Você é Pouso Alegre? É. Você é do Amor e Humildade? Sim. Sabe quem que fundou esse centro? Meu avô. Olha, tem quase 100 anos, né? Meu avô está lá na entrada, tem a foto do meu avô, José de Freitas Cardoso. Olha só. Nós estamos aqui dando sequência. Graças a Deus. E eu estou lá no Maria de Nazaré. Qual é a data de fundação do centro, sabe? Eu não sei. Alguém sabe? 5/4? 25/4 de 90? Dia 23 faz 90 anos o nosso centro. Então, meu avô desencarnou em 56. Ele 23 de desencarnou. janeiro? Não, qual que é? 23 de janeiro? Que ele faz 90 anos? Maio, 23 de maio. 23 de maio. Dia do aniversário da minha sogra. Nossa! Vai esquecer, já. Eu estou vendo aqui Amor e Humildade aqui, gente. Será que tem outro centro que chama Amor e Humildade? Que legal. Muito bom. Eu vou conhecer o trabalho de vocês. Quem sabe se a gente vai no nosso centro. Vem sim. Vem, será um prazer. Beleza, obrigada. 23 de maio de 1933. Isso, 25. Eu vou descobrir certinho, Jorge, eu falo para você. Depois você olha a foto lá do meu vovô. Ele não faz 90 anos. Não, ele tem 90, vai fazer 90. Agora eu não lembro o ano que foi. Tem que pesquisar. Meu avô é de 1898, o nascimento dele. Então, vou ver as datas para precisar. Vê aí, depois você vê a foto dele. Beleza. Jorge, eu poderia ficar aqui a noite inteira conversando com você, né? Que você sabe que eu sou sua fã, sou mesmo, declarada. Nós já estouramos tempo, né? A gente tinha combinado até às 9, já são 9h20. Se preocupe. Eu queria agradecer, em nome de todo o Grupo Esperança, da Casa Espírita Amor e Humildade, que a gente retornou aqui, novos trabalhadores mais jovens, né, dispostos a fazer a diferença de verdade. E a gente conta aí com o teu amparo, com a tua ajuda. Eu queria agradecer particularmente por todas as perguntas que você me respondeu lá no Pinga Fogo, no começo do meu luto, que foi muito difícil, as dificuldades com a minha filha, com o transtorno bipolar. Você me ajudou muito também. Me mostrou que, com as suas respostas, mostrou que eu estava no caminho certo, né, de como lidar com ela, com o transtorno. Então, assim, foram 2 anos muito difíceis para a minha vida, que hoje estou encerrando com muita alegria de receber você na nossa casa, né, de ver o carinho que você teve aqui por todos nós, né, dedicando esse tempinho para a gente, para conhecer o nosso trabalho, para divulgar. Eu fico muito feliz, muito agradecida, viu? A gente encontra lá no céu, se Deus quiser. No céu aqui. No céu daqui, estou falando aqui, não é no céu lá em cima, não. No céu de Uberlândia, tá lá no céu também, que eu quero ir, depois de tanto sofrimento, eu quero o céu, claro, né? De preferência, nosso lugar. Se Deus permitir, a gente vai se encontrar. Deus permitir, com certeza. Aí eu passo a palavra para você, Jorge, para encerrar para a gente. Eu quero agradecer demais a oportunidade. E entre os trabalhos dentro da doutrina espírita, talvez o que mais me agrade seja o trabalho para operar com a questão do luto. Eu acho que esse é o bálsamo mais extraordinário que nós temos para distribuir. E fazer trabalhos dessa natureza me enchem de muita alegria. Muita alegria. E aí eu queria aproveitar a oportunidade, já que eu estou aqui, se vocês me permitem,
para fazer uma prece por todos os nossos entes queridos. Tá bom? Pedir por eles, pela oportunidade que a gente está tendo. Vamos orar? Querido Senhor dos nossos corações aflitos, Senhor das nossas almas e das nossas vidas, os nossos corações sangram de saudade diante da ausência dos nossos amores. As nossas vidas, Senhor, muitas vezes parecem um eco do passado, na expectativa de encontrarmos no hoje a presença daqueles que partiram, deixando o vazio do nosso ninho. É por isso, Senhor, pela imensidão das nossas dores, pela extensão das angústias que muitas vezes atravessamos, que nós nos curvamos aos teus pés, para suplicar as tuas bênçãos sobre as nossas almas, para suplicar a ti, Senhor, que o conhecimento que a doutrina espírita nos ofereceu possa nos ser alimento suficiente para matar a fome de amor que nos devora. Deixa, Senhor, que as verdades espirituais que tu abriste diante dos nossos olhos seja instrumento suficiente para dizer aos nossos ouvidos que não nos encontramos sozinhos nos embates da vida. Dize-nos, Senhor, que não somente os nossos amores que partiram, mas os demais companheiros espirituais que fazem parte da nossa história, os incontáveis integrantes da nossa família espiritual, que nos circundam, que nos visitam, que nos sustentam e que nos amparam. Dize-nos, no fundo das nossas almas, que nós não nos encontramos sozinhos. Conta para os nossos corações que a nossa aparente solidão é visitada por um número incontável de amores, que tudo fazem para que as nossas almas se revigorem diante dos embates da vida. Não sabemos, Senhor, as causas maiores que nos fizeram atravessar a amarga experiência do luto, soluçando entre as criaturas, ainda que portadoras da mensagem espírita. Não sabemos. Talvez sejamos nós, almas com profundas lacunas morais do ontem, que agora conseguem costurar os tecidos rasgados das nossas almas, oferecendo-nos o lenitivo do recompor das nossas emoções. Pelas experiências, na busca do equilíbrio, da revisão dos nossos conceitos, na reedificação das nossas histórias de vida. Não sabemos, Senhor, se são as nossas culpas que nos fazem verter tantas lágrimas, mas também nós não desconhecemos, por aquilo que a doutrina espírita nos deu a chance de conhecer, que tu escolhes os espíritos para que eles sirvam de exemplo para aqueles que vêm junto com eles. Que tu escolhes entre os teus filhos alguns para vivenciarem as experiências amargas, a fim de que demonstrem a fortaleza de espírito, para que atravessem os períodos sombrios da ausência dos nossos amores, demonstrando aos demais
a força que nos anima, a fé que nos encoraja, os dons do Espírito que desenvolvemos com os saberes que o Espiritismo nos dá. Talvez, Senhor, nós sejamos entre as almas comprometidas com a Tua lei, precisando a experiência da solidão para costurar as nossas áreas ainda em desalinho. Mas talvez Tu nos hajas escolhido e nós tenhamos aceitado o desafio supremo do luto familiar para demonstrar aos outros e ao mundo o que se pode fazer quando se está coberto, vestido com os conhecimentos que o Espiritismo nos oferece. Por isso, nós te agradecemos por haveres nos escolhido para que nós mostrássemos a ti a imensidão do nosso amor. Porque pela compreensão de que a vida continua, pela compreensão de que os nossos amados vivem, que nossos maridos, esposas, filhos, mães, pais, que eles estão absolutamente vivos como nós. Sim, esta certeza que nos toma a alma nos faz perceber que tu nos escolheste para que nós fôssemos arautos da mensagem da imortalidade. Como Maria de Magdala, oferecendo ao mundo a notícia de que a vida prossegue para além da morte. Deixa que nos inundemos dessa certeza. Deixa que os nossos corações se banhem na luz imperecível da imortalidade, para que os nossos corações, enfim, repletos da certeza do teu amor e da continuidade da vida, aguardem em serenidade o momento que tu nos concederás para o abraço naqueles a quem a vida, de alguma forma, levou para longe de nós. Dize-lhes, Senhor, que nós os amamos e que aguardamos serenamente o momento do reencontro, para reconstruirmos as nossas famílias como bem queríamos e podermos construir no amanhã novos laços familiares ainda mais intensos pela certeza crescente do amor que nos move. E assim, sob as tuas bênçãos de paz, construirmos famílias ainda mais firmes, mais integradas aos teus propósitos divinos. Pela mensagem espírita que nos ofereceste, pela tarefa espírita que nos consola, pela chance do grupo Esperança, que enche os nossos corações de paz, nós te rendemos graças, Senhor. E curvados aos teus pés, nós te agradecemos penhoradamente tudo que nos concedeste, porque a existência é um simples relâmpago na eternidade. E logo, daqui a pouco tempo, nós estaremos todos reunidos sob a tua bênção e a tua infinita paz.